Paz seja com todos. Você está ouvindo um sermão traduzido pelo canal Sopro do Eterno, um canal para a edificação do corpo de Cristo. Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar para aquela pessoa que precisa. Deus te abençoe. Sermão de hoje: A Paralisia da Preocupação, por Leonard Ravenhill. César Augusto estava tendo problemas com seu imposto de renda. Os preços estavam altos e o exército de ocupação, mais a necessidade de cada soldado ter um soldo extra por periculosidade, mantinha o caixa baixo. César precisava de dinheiro. Isto poderia ser parte do problema que enrugava a testa de Herodes, rei vassalo na Palestina ocupada por Roma. Ele tinha de enviar mais dinheiro ao seu chefe. Em meio a este dilema, alguns observadores de estrelas haviam pedido uma audiência com Herodes, porque seu ofício lhes havia revelado que uma pessoa de nascimento real havia acabado de entrar no mundo, e naquela redondeza. Nossa história diz que Herodes perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Imagino que tenha havido um toque de medo na sua mensagem aos sábios. Quando o encontrardes, façam-me saber, a fim de que eu também possa ir adorá-lo. Meia hora no lombo de um cavalo, e Herodes poderia ter ido pessoalmente investigar o lugar onde a criança real tinha nascido. Mas as exigências dos negócios do Estado se avolumavam na agenda do governante. Há apenas meia hora a cavalo, o maior acontecimento da história humana havia ocorrido, e Herodes o havia perdido. Se ele tivesse ido e tivesse adorado, a sua história e destino pessoal teriam sido diferentes. Embora Herodes e toda Jerusalém tivessem se perturbado, havia uma minoria, muito insignificante para ser mencionada, que não se havia perturbado. Observe Maria e José a caminho do templo com seu santo bebê. O santo Simeão estava a cargo de receber a oferta que o pobre casal levou para a dedicação de Jesus. Observe os cantos dos lábios de Maria se curvando para cima, quando o sacerdote diz: "Porque meus olhos viram a tua salvação." Creio que frequentemente ignoramos a primeira coisa que Jesus fez. Antes que ele soubesse onde estava, antes que ele soubesse quem era, antes que ele pudesse andar, antes que ele pudesse falar, Jesus estabeleceu um padrão para a sua vida e, em certa medida, para a eternidade. Ele dividiu os homens. A primeira coisa que o bebê Jesus fez foi dividir a nação. A maioria era contra ele, uns poucos a favor. Ele dividiu os homens quando do seu nascimento. Ele os dividiu na sua abençoada cruz na morte. Ele os dividiu na sua vida na sinagoga. Ele os dividirá no trono do julgamento. Jesus declarou abertamente que sua missão era dividir os homens. Lucas 12:51. Ele ainda divide os homens e fará isso até o fim dos tempos. Dr. Tozer sempre nos lembrava que, após Adão ter pecado, ele passou a se ocupar com coisas. Hoje em dia estamos muito ocupados com as complexidades da nossa moderna corrida diária. Bunyan tinha um velho materialista que estava tão ocupado olhando para o seu escândalo que não tinha tempo de ver a coroa de esplendor deslumbrante acima de sua cabeça. Os homens estão tão ocupados em ir para a lua que se esqueceram de como ir para o céu. Eles estão tão determinados a inventar novos meios de aniquilar cidades que perderam a vida de vista. Alguns cientistas gastam sua vida inventando a morte. Esta era perturbada transmite seus gemidos tão inexoravelmente através das rádios mundiais a cada hora que os homens se esqueceram de que há um príncipe da paz. A honestidade é difícil de se obter até mesmo na igreja do Deus vivo. Nós, os crentes, estamos tão preocupados com as coisas pequenas da igreja que perdemos nosso apetite até pelo mover do Espírito. Ao entrarmos nessa última fase do ano de 1964, desafio cada leitor, pastor ou missionário a verificar seu registro de almas salvas no ano que passou. O vinho forte das estatísticas nublou o pensamento de muitos. Quem do seu grupo foi salvo este ano? Qual a pessoa que foi cheia do Espírito? Onde estão as nossas fileiras de bancos desfalcadas porque nossos membros partiram para o serviço em tempo integral para Cristo no país ou no exterior? Talvez uma olhadela na revista Times nos sacuda por um instante por causa dos perigos do Harlem. A luz bruxuleante das notícias da TV nos alarma ao vermos a deterioração do Vietnã e o retrocesso em Chipre. Após termos visto e ouvido, estamos de novo tão preocupados com os acontecimentos que o maior acontecimento da sua volta iminente fica nublado. Se Jesus tivesse descido, varrendo os céus na carruagem de fogo em que Elias subiu, então o povo teria acreditado nele.
Se ele tivesse vindo com 10.000 dos seus santos do Antigo Testamento e o soprar de 1.000.000 de trombetas angelicais, todos os homens teriam se prostrado em adoração. Cristo veio escondido na carne. Ele tomou sobre si os limites de qualquer outra criança. Hoje ele ainda detém o seu poder e a sua glória. Diariamente ele ouve milhões blasfemarem o seu santo nome. Ele parece indiferente à quebra de seus mandamentos, a cada hora e à quebra dos seus sábados. Mas espere, quem suportará o dia da sua vinda? Disto estou certo. Jesus Cristo veio para produzir uma igreja melhor do que a que temos aqui neste momento. Ele disse: eu sou a porta. Ele é a porta pela qual entramos para um poder maior. Por ele entramos em todas as riquezas da divindade. Dele, por meio dele e para ele, todas as coisas existem. Se não estivéssemos tão preocupados com coisas menores, estaríamos arrasados de tristeza por termos falhado em herdar aquilo a que temos direito nele. Ao falharmos com ele, ferimos o seu amado coração dia a dia. Estamos preocupados demais. Você acabou de ouvir um sermão lido pelo canal Sopro do Eterno. Se gostou, se inscreva, curta e compartilhe e edifique a vida de uma pessoa. Obrigado e que Deus te abençoe.